Olá, meus queridos alunos, professor Paulo aqui. Vamos finalizar essa playlist com o assunto de racionalização. Aqui será a primeira parte desse conteúdo. E o que é racionalização? Racionalização é o processo de transformação de um número irracional em um número racional. Vamos ver como isso funciona? Bom, para isso nós temos que entender o que é um fator racionalizante. O fator racionalizante vai ser um número ou uma expressão que, multiplicado por um número ou uma expressão com radical, vai fazer essa transformação, transformar um número irracional em um número racional. Por exemplo, raiz de 5. Eu tenho aqui um número que é irracional, que não tem uma raiz exata. Se eu pegar a raiz de 5 e multiplicar, por exemplo, por raiz de 5, eu terei raiz de 25. E raiz de 25 eu sei qual é a resposta. É 5, é um número racional. Então aqui eu peguei um número irracional e através da racionalização eu consegui extrair um número racional dali. E quem foi o responsável por isso? Foi exatamente o próprio raiz de 5 que eu multipliquei aqui. Então esse raiz de 5 é o que a gente chama de fator racionalizante. Vamos ver o próximo. Raiz de 7. Se eu pegar o raiz de 7 e multiplicar por raiz de 7, eu vou ter raiz de 49. E dessa forma eu consigo transformar o raiz de 7, um número racional, em um número racional. Ou seja, mais uma vez, o próprio número com a raiz vai ser o meu fator racionalizante. Ele não é o único, tá, gente? Existem outros, mas vamos trabalhar aqui com os mais fáceis. Então, nesse momento, o fator racionalizante vai ser o próprio número irracional. Qual é o fator racionalizante raiz de 5? É o próprio raiz de 5. Qual é o fator racionalizante raiz de 7? É o próprio raiz de 7. E aqui, 5 raiz de 3. Eu tenho 5 multiplicado por raiz de 3. Note que raiz de 3 é a parte irracional do meu número. É ele que transforma esse número todo aqui em um número irracional. Então, o meu fator racionalizante vai ser o próprio raiz de 3. 5 raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 5 raiz de 9. Raiz de 9 é 3, 5 vezes 3, 15. Viram? A própria parte irracional vai me servir como fator racionalizante. Aqui embaixo não vai ser diferente. Quem vai ser o fator racionalizante de menos 2 raiz de 8? A própria raiz de 8. Menos 2 raiz de 8 vezes raiz de 8 vai dar menos 2 raiz de 64. Extraindo da raiz vai dar menos 2 vezes 8, que vai dar menos 16. Quem é o meu fator racionalizante? Vai ser o meu próprio número irracional. Antes de continuarmos sobre o conteúdo de racionalização, vamos fazer uma breve revisão sobre frações equivalentes. O que seriam frações equivalentes? Aqui eu tenho uma fração 12 sobre 3. Nós sabemos que uma fração é uma divisão, então eu tenho 12 dividido por 3. Quanto que é 12 dividido por 3? 4. O mesmo procede desse lado. Se eu tenho 36 dividido por 9, a resposta também vai ser 4. Note que eu tenho duas frações distintas, cujo resultado é o mesmo, ou seja, elas se equivalem. Dessa forma, eu vou chamar essas duas frações de frações equivalentes. Mas como é que eu encontro essas frações equivalentes? É simples. Lembra do processo da simplificação? É a mesma coisa. Eu posso multiplicar ou dividir o numerador e o denominador sempre pelo mesmo número. Nesse caso aqui, foi por 3. 12 vezes 3, 36. 3 vezes 3 dá 9. E dessa forma eu encontrei uma fração equivalente. Poderia ter feito o inverso. Se eu quisesse de 36 sobre 9 simplificar dividindo por 3, eu iria encontrar o mesmo resultado, 12 sobre 3. Vamos ver isso de uma forma mais clara. Se eu tenho 12 sobre 3 e multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número, nesse caso aqui foi o 3, eu vou encontrar 36 sobre 9. Ou seja, essas frações são equivalentes. Mas poderia ter sido outro número qualquer, por exemplo, 5. Se eu pegar o numerador multiplicar por 5 e o denominador multiplicar por 5, nesse caso vou ter 60 sobre 15. Que também é uma fração equivalente. Mais um caso. 7 sobre 5 vezes 4 sobre 4. Note que eu estou multiplicando numerador e denominador por 4. Então, vou obter a fração 28 sobre 20. Se você pegar a calculadora e dividir 7 por 5 e 28 por 20, obteremos como resultado 1,4. Ou seja, essas são frações equivalentes. Mais um exemplo. Agora vamos multiplicar o numerador e o denominador por 10. Sempre pelo mesmo número. Correto? Terei 70 sobre 50. Faz a divisão aí. Quanto é 70 dividido por 50? Também encontraremos 1,4. Também são frações equivalentes.
Vamos agora entender o real motivo do porquê racionalizar. Vamos supor, eu tenho a fração 1 sobre raiz de 2. Antigamente, quando não detínhamos de computadores potentes e de calculadora científica, ficava meio complicado de efetuar essa conta, porque raiz de 2 era um número racional, que não era uma dízima periódica, não tinha o fim, e eu deveria efetuar essa divisão. Então ficaria um pouquinho complicado conseguir o resultado, correto? Para efetuar essa conta, seria muito mais fácil a gente achar uma fração equivalente que tornaria a nossa divisão mais precisa. Raiz de 2 dividido por 2. Dessa forma, eu consigo efetuar melhor essa divisão conseguindo também não só uma facilidade maior na realização da conta, como também, se quiser, uma aproximação à quantidade de casas necessária. Para isso que serve racionalizar. Vai ter momentos que eu vou ter um número onde o meu denominador vai conter um número racional e eu vou precisar efetuar uma conta para transformá-lo num número racional. Nesse caso, vou usar o fator racionalizante. E qual é o fator racionalizante de raiz de 2? Exatamente, a própria raiz de 2. Mas se eu multiplicar o denominador simplesmente por raiz de 2, eu vou alterar o conteúdo da minha fração. Para que isso não ocorra, nós já estudamos as frações equivalentes, que são frações cujo eu posso multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número sem alterar o seu resultado. E é isso que nós iremos fazer aqui. Vou pegar o meu fator racionalizante, que é raiz de 2, e vou multiplicar o numerador e o denominador por ele. Nesse caso, 1 vezes raiz de 2 é raiz de 2, e raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. Raiz de 4 vai me resultar em 2, então eu terei como resultado, viram? Minha fração equivalente. 3 raiz de 5. Novamente, o meu denominador é um número irracional, e para facilitar minha conta, irei transformá-lo em um número racional. Para não alterar minha fração, vou multiplicar novamente o numerador e o denominador pelo mesmo número, que é o fator racionalizante. 3 vezes raiz de 5, raiz de 3 raiz de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 5 ao quadrado. Eu poderia ter posto raiz de 25, mas para facilitar minha conta, eu deixo raiz de 5 ao quadrado, que eu posso fazer aquela nossa brincadeira. Fatiou, passou. E assim evito mais uma conta. Raiz de 6 sobre raiz de 7. Quem é o fator racionalizante? Raiz de 7. Então, para não alterar minha fração, multiplico o numerador e o denominador por raiz de 7. Raiz de 6 vezes raiz de 7, raiz de 42. Raiz de 7 vezes raiz de 7, raiz de 49. Ou seja, 7 ao quadrado. Fatiou, passou. 3 raiz de 5 sobre raiz de 6. Fator racionalizante é raiz de 6. Então, multiplico o numerador e o denominador por raiz de 6. Então, vou ter 3 raiz de 30 sobre raiz de 6 ao quadrado. Fatiou, passou. Aqui, nesse caso, eu ainda posso fazer uma simplificação. Veja, 3 e 6 são múltiplos, então posso simplificar por 3. 3 por 3 dá 1, 6 por 3 dá 2. Então, tenho como resultado raiz de 30 sobre 2. Legal, né? Vamos ver mais uns exemplos. 7 sobre 3 raiz de 2. Quem é o fator racionalizante de 3 raiz de 2? Isso mesmo, é a própria raiz de 2. Nesse caso, multiplico o numerador e o denominador pelo fator racionalizante para não alterar minha fração e vou ter como resultado 7 raiz de 2 sobre 3 raiz de 2 ao quadrado. A mesma coisa. Fatiou, passou. Então, terei 7 raiz de 2 sobre 3 vezes 2. 3 vezes 2, 6. 30 sobre 2 raiz de 5. Quem é o fator racionalizante? Raiz de 5. Então, 30 vezes raiz de 5, 30 raiz de 5. 2 raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 5 ao quadrado. Fatiou, passou. 2 vezes 5, 10. Nesse caso aqui, também podemos simplificar por 10. Então, meu resultado vai ser 3 raiz de 5. Raiz de 12 sobre 2 raiz de 3. A mesma coisa. Multiplico o numerador e o denominador pelo fator racionalizante. Terei raiz de 36 sobre 2 vezes raiz de 3 ao quadrado. Fatiou, passou. Raiz de 36 é 6. 2 vezes 3 vai dar 6 sobre 6, que vai dar 1.
1. E assim finalizamos nossa primeira parte sobre racionalização.